Olá a todos, muito obrigado por assistirem a estas conferências. Pessoas que se interessem, que gostem desses temas, podem compartilhar com amigos, familiares, pessoas que também vão se interessar por estes temas. O tema do autoconhecimento é um trabalho psicológico que se faz para conhecer a si mesmo. E neste curso se dá as técnicas, tudo necessário para que uma pessoa possa realmente conhecer a si mesmo e fazer uma transformação interior. Estamos no tema número 45. Este temário, este curso é passado de forma cíclica. Quando nós culminamos com a conferência 50, reiniciamos do tema número 1 novamente. E assim vamos mantendo atualizada as redes sociais e com a nossa compreensão que vamos amadurecendo de acordo com a nossa própria prática. Então vamos podendo dar maiores detalhes, mais informações sobre os temas. Com as nossas experiências, nós podemos e devemos colaborar para que então mais pessoas possam compreender e trabalhar sobre si, levando em prática estes ensinamentos. Então, o tema 45 é o que devemos fazer para que as práticas deem resultados positivos. As práticas dadas aqui, as práticas entregues aqui. Então é um alerta para nós, são pistas para que nós obtenhamos resultados positivos. Então os mestres estão nos alertando quais erros nós estamos cometendo ou podemos estar cometendo para assim não conseguir, por exemplo, um desdobramento astral, comprovar, pois este curso é prático e não se trata de convencer a ninguém. Se dá as práticas e a pessoa deve praticar e experimentar por si, ver, comprovar. Não apenas crer. Então, para isso, é preciso levar em conta algumas coisas que os mestres nos alertam e nos ensinam a corrigir os erros. Então, o primeiro erro que nós cometemos, primeiro obstáculo, vamos dizer, que se apresenta para nós é a falta de concentração. Porque nós, como temos muitos defeitos, aí nessa figura nós temos os 7 pecados capitais, os principais, e temos ramificações múltiplas de cada um desses defeitos. São milhares de defeitos, pequenos defeitos que alimentam cada cabeça de legião, cada eu causa dessa
nessa lista de 7 pecados capitais. Então, nós falhamos na concentração. A nossa principal falha é a concentração, porque os defeitos nos colocam a pensar em coisas diferentes daquelas que nós estamos querendo fazer ou estamos fazendo. Então, a concentração é algo que nós precisamos desenvolver. E então, para desenvolver a concentração, existem algumas técnicas. A concentração é a consciência centrada na ação. Isso é concentração, que o próprio Mestre Jesus ensinou que onde estiver o nosso pensamento, aí está a nossa consciência. Porque somos um veículo e podemos estar servindo a essência. Esse veículo pode estar a serviço da essência ou a serviço de um ou de outro defeito psicológico. Então, para desenvolver a concentração, é preciso treinar a concentração. E se treina a concentração no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Tudo que nós formos fazer, nós devemos dedicar toda a máquina humana a estar direcionada, estar ocupada com essa tarefa. E não jamais estar com os pensamentos em uma atividade, o centro motor em outra, e as emoções, por exemplo, em outra. Então, a concentração deve ser no coração. Então, abaixo do coração, nós temos 3 centros. E acima também temos 3 centros. Então, o coração é o centro da máquina humana. E nós devemos treinar a concentração no coração. Durante qualquer atividade que nós estejamos desenvolvendo, treinar a concentração no coração, fazer um esforço, porém um esforço concentrado, um super esforço, para fazer uma coisa de cada vez. Então, para fazer, por exemplo, nós, pessoas que desenvolvem tarefas diferentes durante o dia, deve estabelecer um cronograma de trabalho, de atividades, e seguir esse cronograma à risca. E quando está fazendo uma atividade, não pensar na próxima, também não pensar na anterior, e sim estar nessa atividade, estar com toda a máquina humana ocupada nessa atividade, na atividade que se está desenvolvendo. E no caso que, é claro que sempre aparecem
surgem pensamentos, preocupações com o que se vai fazer mais tarde, preocupações com o que talvez fizemos anteriormente. Então, nesse caso, se trabalha com a morte desses pensamentos, porque os pensamentos vêm de um pensador, de um defeito que está dentro de nós e que nos tira a concentração. Ele intervém nos nossos centros e nos tira a concentração, intervém no nosso centro intelectual, no pensamento, e nos distrai. Então, o contrário de concentração é a distração. E aí se faz a atividade mecanicamente. Se faz com o centro motor, se está andando, se está numa atividade manual, se faz mecanicamente com o centro motor e os pensamentos estão longe, estão viajando, como se diz. Então, nesse caso, se pede a morte a esse pensamento. A morte se suplica à Mãe Divina que mate esse pensamento ou esse pensador. Porque o que acontece é que nós nos tornamos automáticos. E a imaginação mecânica nos distrai e nós ficamos viajando em pensamentos, porque damos corda aos pensamentos, damos corda a essa imaginação mecânica. E isso distrai, nos tira, nos desconcentra. Porque nós damos corda à imaginação mecânica. Então se deve fazer a atividade ocupada com todos os centros. Todos os centros da máquina humana devem estar direcionados, convergidos a essa atividade. E terminar a atividade sem interromper. Não interromper para fazer outra atividade, exceto em casos de emergência. É claro que se algo acontece, um imprevisto, por exemplo, se está lavando uma louça e algo acontece, qualquer coisa, se tem uma panela no fogo, por exemplo, e essa panela ferve e derrama, é claro que nós não vamos deixar a panela derramar e para não largar aqui a atividade da louça, vamos deixar que aconteça lá que derrame. Claro que nós vamos atender a emergência. Um exemplo muito simples. E a partir disso se pode ampliar então com a reflexão o que é mudar de atividade sem necessidade. Então, não mudar de atividade e terminar uma atividade para depois passar a outra, passar a atividade seguinte. E assim vamos treinando a concentração, porque na hora então que nós formos fazer uma prática de desdobramento astral, nós vamos estar ali, vamos estar concentrados no coração, vamos estar em recordação de si, sentindo o nosso corpo em toda atividade que nós estamos fazendo. Nós devemos estar sentindo o nosso corpo, sentir
perceber o nosso corpo e não estar talvez distraído e que não sinta o pé, por exemplo. Nós devemos sentir o corpo dos pés à cabeça. E então vamos perceber que esse centro do sentimento vai estar no coração. E aí, quando aparece pensamentos, nós vamos perceber, e aí se pode pedir a morte desse pensamento. Então, quando se faz a prática de desdobramento astral, vamos fazer já de acordo com o que nós temos treinado durante o dia. Porque conforme nós andamos durante o dia, será o reflexo de como nós vamos andar durante a noite no mundo astral. Então, se nós estivermos concentrados durante o dia, nós vamos sair do corpo e vamos continuar concentrado, porque se reflete, se repercute que o corpo astral faz à noite o que nós fazemos durante o dia. Mesmo porque o corpo astral é o corpo das emoções, o corpo que tem os sentidos. Os 5 sentidos são do corpo astral. Então, quando nós saímos do corpo físico, sai o corpo astral, ele leva junto os sentidos. Leva todos os sentidos, os 5 sentidos ordinários, ele leva junto. Então, conforme será a concentração, conforme for a concentração durante o dia, será a concentração durante a noite ou durante o dia, se dorme durante o dia. Então, conforme a concentração que nós estamos acordados, será a concentração que nós estejamos dormindo. Então, o aspecto principal, das causas de que não se consegue resultado positivo em qualquer prática é a falta de concentração. Então, a concentração se treina durante o dia, se treina quando se está em estado de vigília. Também a falta de fé, que a falta de fé é o que nos leva a não ter resultado também, porque a fé, o contrário da fé é a dúvida. E a dúvida nos desanima. Se nós temos dúvida, já é o fracasso. Então, nós precisamos desenvolver a fé consciente. Saber que nós somos capazes de fazer uma prática, de fazer um desdobramento, qualquer prática. E fazer, porque só ter fé que se pode fazer e não ter a iniciativa de fazer, não basta. É preciso tomar a iniciativa de começar. Porque se nós temos medo, nós temos falta de fé e continuamos com essa falta de fé todos os dias, nós nunca vamos vencer essa falta de fé, essa dúvida. Então é preciso fazer um esforço concentrado, um super esforço para
adquirir essa fé, a fé consciente, aquela força, o ânimo para fazer a prática, para começar a fazer as práticas. Então, o que nos põe todas as dúvidas são os defeitos psicológicos, porque aos defeitos não interessa que nós saia em astral, por exemplo. Qualquer defeito não tem interesse nenhum que nós saia em astral, porque aí ele está ameaçado, ele se sente ameaçado e coloca em nós a dúvida. Então a dúvida acaba por nos tirar a possibilidade de vencer, de ter fé, porque a dúvida já é o próprio fracasso. A dúvida é do defeito psicológico. Então nós precisamos nos impor contra o defeito psicológico, porque exatamente ele que está colocando a dúvida, porque ele se sente ameaçado. O defeito é esperto, podemos dizer assim, é muito esperto, porque se nós sairmos em astral, ele está ameaçado, porque nós vamos poder investigar sobre a nossa psique no mundo astral e vamos descobrir esse defeito e vamos matá-lo. Então, esse defeito nos põe a dúvida, nos põe o medo, porque esse mesmo defeito está ameaçado. Então, o medo é um aspecto também que é um obstáculo para uma prática qualquer, uma prática de desdobramento astral, por exemplo, que nós estamos dando como exemplo. Então, o medo é a falta de amor. A falta de amor pelo próprio trabalho é o que é causada pelo medo. E se nós alimentamos a imaginação mecânica, essa imaginação mecânica alimenta o medo. Então, a imaginação mecânica é quando nós vamos nos envolvendo, quando chega um pensamento e nós damos corda e esse pensamento vai envolvendo, vai ganhando proporções dentro de nós. Se nós alimentamos esse pensamento, ele ganha proporções e absorve toda a nossa energia e ocupa a máquina humana toda, porque nós permitimos. Se nós permitimos que esse pensamento vá nos envolvendo e nos envolva, isso é imaginação mecânica. Imaginamos que não dá certo, que é perigoso e que não conseguimos. Existem muitas pessoas que dizem que o sair em astral, desdobrar-se em astral é perigoso. Outro dia nós estávamos entregando panfleto nas casas. Nós estamos colocando panfletos nas casas, nas caixas de correio. E quando encontramos pessoas na rua, nós também entregamos em mãos. Então entregamos em mãos a um senhor
e ele leu Desdobramento Astral. Ele disse: esse desdobramento astral aqui é uma coisa perigosíssima, que pode ficar para lá, pode sair em astral e ficar para lá. Então as pessoas têm preconceitos infundados sobre o desdobramento astral. E então jamais vão tentar fazer desdobramento astral. Uma pessoa como esse senhor, que tem esse conceito do desdobramento, que é uma prática perigosíssima, não vai tentar fazer uma prática de desdobramento astral, jamais, porque ele acredita que é perigosíssima. E nós podemos assegurar que não é perigosa, não tem nada de perigo. O perigo está em sair inconsciente, porque todos saímos, ou saímos adormecidos, inconscientes, ou sairemos conscientes. Então o perigo é sair adormecido, porque se sai consciente, se sabe o que está fazendo. E o corpo astral não é separado do corpo físico, ele não é desconectado, ele apenas se separa e fica conectado com um fio que se chama cordão de prata ou cordão de Antacarana, que fica ligado ao corpo físico, e quando qualquer coisa acontece, na hora de acordar, o corpo astral é atraído ao corpo físico sem perigo nenhum. E no caso de romper esse círculo, esse fio, esse cordão, só é rompido com ordem superior, com autorização superior, com autorização da nossa Mãe Divina, que esse fio é cortado. E isso que é a morte, mas isso não acontece assim por acidente, por descuido. Não há perigo nenhum. Então o perigo é sair adormecido. E isso então as pessoas criam esses preconceitos porque escutaram de alguém, não fizeram a prática e tem esse preconceito de que é perigoso, ou perigosíssimo, como disse esse senhor. Então, num objetivo, numa prática de desdobramento astral, por exemplo, nós devemos ter um objetivo, estabelecer um objetivo. O que vou fazer quando estiver desdobrado? Vou ao tribunal, vou a um templo, vou invocar tal mestre. Então, estabelecer esse objetivo e com firmeza. Estabelecer um objetivo com firmeza, e ao estar desdobrado, se vai executar esse objetivo. E não vai se ficar vagando por aí. Porque sair em astral deve ter um objetivo. Se nós vamos em qualquer lugar, vamos ao centro da cidade, nós vamos com um objetivo, ou mais. Se nós vamos a uma cidade, a outra cidade, nós vamos com um objetivo, ou mais de um objetivo. Então, ao sair em astral, nós temos que ter um objetivo. O que vou fazer? Então, estabelecer esse objetivo com firmeza, com força, consciente, que seja um objetivo consciente. Então, por exemplo, se um barco sai de um porto, ou pretende sair de um porto, e não tem objetivo para onde ir,
aí fica realmente difícil de ele chegar em algum lugar. Vai ficar navegando a esmo, como se diz, não vai chegar em lugar nenhum. Então, todo barco que sai com um objetivo, o objetivo de chegar a um porto determinado, ele vai a esse porto determinado. Então, estabelecer o objetivo da prática de desdobramento astral, por exemplo, é indispensável para que se tenha resultado, para diminuírem as possibilidades de fracasso. Então, todas essas dicas que nos dão é para diminuir a possibilidade de fracasso, para eliminar a possibilidade de que não dê certo. Então, se tem concentração, já é um grande passo. Se tem um objetivo, se tem fé, é outro passo, é outro elemento que vai colaborar para que essa prática dê resultado. Então, existem algumas regras, alguns princípios para se levar em conta quando nós formos fazer uma prática de desdobramento, uma prática de meditação, qualquer prática. Então, por exemplo, quando se faz uma prática, nós devemos ter um anelo, saber anelar, ter esse ânimo, essa força, essa vontade de obter o resultado positivo com essa prática. Então, e ousar fazer, saber ousar fazer. Ousar, ter a coragem, a ousadia de fazer. E saber fazer, estudar os pontos básicos da prática, que é fazer as conjurações, o círculo mágico, a concentração, o relaxamento. Então, é saber fazer, como fazer a prática. Então, são algumas regras, alguns aspectos para que dê resultado. E ao final, saber calar, não falar, não contar, sair contando para ninguém se tem um resultado, quando se tem um resultado. Mesmo as experiências astrais, essas que nós chamamos sonho, não se deve contar. Então, muito menos se deve contar que se conseguiu o desdobramento, que se fez um desdobramento e fez isso e fez aquilo. Não contar, porque isso é algo íntimo nosso. São dádivas que nos dá o nosso Pai Eterno e nós não devemos revelar, devemos calar. Então, é saber calar, não fazer propaganda de si, mesmo porque alguma pessoa que não consegue um resultado positivo ficaria defraudada e talvez perca o ânimo, e assim nós estaremos desanimando alguma pessoa. Então, são pontos que nós devemos ir corrigindo aos poucos em nós. Então, observar o nosso dia, como tem sido, o que nós temos feito durante o dia,
como temos feito, se temos andado consciente, se temos andado mecanicamente. Se nós caminhamos, nós devemos estar concentrados no coração. Então, uma prática que nós devemos fazer é caminhar uma quadra, por exemplo, sem pensar. Fazer uma caminhada e lutar para não pensar durante essa caminhada. Não usar fones de ouvido enquanto caminha. Isso é um aspecto muito importante que distrai. Escutar música enquanto caminha. Distrai, caminha mecanicamente, gasta energia mecanicamente e não concentra, não tem concentração. Não consegue se concentrar porque está ouvindo música e está caminhando. Ou está ouvindo uma reportagem, seja lá o que for. Então, caminhar sem pensar. E quando vem o pensamento, porque o pensamento vem, sempre virá. Quando aparece um pensamento, então se pede a morte desse pensamento e volta-se ao coração. Sentindo o coração, sentindo o corpo físico. O coração é o centro. O centro da máquina humana é o coração. Abaixo do coração, nós temos 3 centros. Temos o centro emocional, o instintivo e o sexual. E acima do coração, nós temos o centro motor e temos os centros superiores. O intelectual superior e o emocional superior. Então, o coração é o centro da máquina humana. Então, é ali que nós devemos estar concentrados, sentindo o coração, percebendo o ambiente onde nós estamos, por exemplo, em recordação de si. Treinar isso, nos esforçar para viver dessa forma. Então, uma prática boa, que dá resultados, por exemplo, é ter um objeto sempre na mão. Se nós podemos estar caminhando com um objeto firme na mão. E se nós largamos esse objeto, nós vamos sentir a falta dele. Então, isso vai ser o que vai nos recordar que nós não estamos em recordação de si. E cada vez que nós recordamos desse objeto, pode ser uma caneta, pode ser uma chave, pode ser um isqueiro, por exemplo, qualquer coisa. Um objeto que nós carregue na mão e seja isso consciente. Que quando nós soltamos esse objeto, nós sentimos falta dele e nos recordamos que temos que estar em recordação de si. Isso durante a noite vai repercutir e nós vamos, quando nós recordamos desse objeto, nós vamos fazer a recordação de si, vamos procurar esse objeto e isso vai repercutir durante a noite. Então são avisos, são técnicas que nos dão os mestres para nós nos desenvolver mais fácil e rapidamente nas práticas, no desdobramento astral, por exemplo. Porque se nós conseguimos um desdobramento consciente por alguns instantes que seja, isso nos alimenta, nos dá uma força enorme e nos anima para continuar praticando. Então, o esforço é que vai nos ajudar. Precisamos nos esforçar, fazer um super esforço.
E nós aqui deixamos sempre o nosso contato. Gostamos de deixar bem claro aqui, porque se nós falar só, talvez não grave. Então ele fica aqui e cada um pode parar o vídeo e anotar. 55 é o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355 é o número do nosso contato WhatsApp e Telegram. Então, se quiserem, podem parar o vídeo um instante e anotar esse telefone e entrar em contato conosco, que nós temos alguns materiais que podemos enviar gratuitamente, sem problema algum. Nós temos interesse em divulgar este ensinamento. Temos muitos materiais traduzidos e muitos por traduzir. E se não há interesse, nós não temos nem ânimo para traduzir mais esses materiais. Mas nós estamos sempre trabalhando em alguma coisa. Então temos materiais traduzidos e podemos traduzir alguns materiais mais que temos originais em espanhol. Muito obrigado e boa noite.